Mais uma, mais uma. Vencemos, pessoal. Vencemos aí um jogo muito difícil, onde o Vasco não jogou bem. O Vasco não jogou bem. No primeiro tempo, o Vasco foi completamente dominado. Se eu não me engano, o Vasco teve uma finalização só no primeiro tempo. Mas vamos começar a falar do jogo aqui. Começando falando desse lance aqui, ó. Que já separei pra vocês. Esse lance, que foi o gol do Hugo Moura. Quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Vamos lá, vamos ver aqui. Quero que vocês prestem atenção. Olha só. Feito bate, garoto. Atenção, está livre. Agora veja aqui na hora do cruzamento do Payet, realmente o Verratti está em posição ilegal, né? Tá na frente, tá impedido. Mas veja se o Verratti atrapalha algum jogador ou se os dois zagueiros, esses dois aqui de cima, que tá aqui atrás do Verratti, vê se os dois não se atrapalham juntos ali. Eles se enrolam. Minha opinião, o Vasco foi roubado nesse lance aqui. Não foi impedido, porque impedimento é quando o jogador atrapalha. O jogador que está em impedimento, ele atrapalha o lance. Mas na verdade aqui, o Verratti não atrapalhou o lance aí. Os jogadores que chegou nas costas do Verratti e que se atrapalharam. Olha se não é. Voltou pro Bahia, cruzou. Olha só. Os dois zagueiros aqui, ó, tem completamente a bola dominada. Ele poderia aqui ter cabeçado para fora, ter cabeçado pro lado de baixo, para frente. Ele errou a cabeçada dele aqui. Ele errou, no caso, a parte de tirar a bola, né? Ele não conseguiu tirar a bola. Tirou errado a bola. Pro Menguete, corta a zaga. O Moura chegou e fez um golaço. Que seria, nesse caso aí, o gol da virada do Vasco. O que eu quero dizer a vocês aqui, pessoal, é que o Vasco, mais uma vez, ia sendo roubado. Roubado. Era mais 2 pontos que o Vasco ia perder, né? Porque no caso o empate é 1 ponto. Então o Vasco ia deixar de somar mais 2 pontos nesse jogo por simplesmente uma interpretação de um árbitro que é covardia dizer. É covardia dizer que foi uma interpretação justa aí. Esse lance aí é imoral o árbitro cancelar depois de poder rever o lance várias vezes lá no VAR, né? É impressionante. Esse gol aí foi um gol legal, né? Fora isso também, né? Vamos ressaltar aqui que o Rafael Paiva, ele deu certo a substituição dele, mas que ele substituiu errado. Porque o único jogador que estava fazendo ali, puxando o contra-ataque do Vasco no primeiro tempo, era justamente o Adson. E o Emerson Rodrigues, né? Emerson Rivaldo Rodrigues, ele tava errando muito no primeiro tempo. O jogo dele teve um péssimo primeiro tempo. Então, no caso, quando terminou o primeiro tempo, que foi ter a substituição, eu não acreditei que o Rafael Paiva tenha entrado o Alisson. Eu não acreditei. O único jogador que tava tentando ali dar uma velocidade pro time do Vasco, tava puxando os contra-ataques, era o Alisson. E o Rafael Paiva tira ele, né? Deu certo. Deu certo. Mérito do Rafael Paiva. Mas que eu aposto que qualquer um de vocês, torcedores, que acompanhou o jogo, não tiraria o Adson. Não tirava o Adson, né? Então, a substituição ali errada, que deu certo, né? O Vasco consegue, mesmo sendo roubado, consegue somar mais 3 pontos, chegando a 31 pontos na 8ª colocação, né? E muito bom, né, para o Vasco espantar de vez aí a zona de rebaixamento. Por que eu digo espantar de vez a zona de rebaixamento? Porque aí o Vasco vai abrir uma gordura bacana, né? Nesse momento aqui, quem tá abrindo a zona de rebaixamento é o Vitória, que tá com 24 jogos, um jogo a mais que o Vasco. O Vasco tem 23 jogos.
O Vitória tem 24, Vitória, Corinthians tem 24 pontos. São ali o 17º e o 18º. São os dois que iniciam ali a zona de rebaixamento, todos os dois com 22 pontos. O que significa? O Vasco tem um jogo a menos do que eles e agora tem 31 pontos. Então o Vasco com um jogo a menos e 9 pontos na frente. Então assim, realmente o Vasco consegue espantar, na minha opinião, de vez ali a zona de rebaixamento. Para o Vasco ser rebaixado hoje, no final desse Campeonato Brasileiro, o Vasco precisaria fazer uma campanha horrorosa. Vários jogos aí perdidos. O Vasco teria que perder no mínimo aí umas 5, 6 partidas em seguidas para poder entrar na zona de rebaixamento. 5, 6 jogos seguidos, né, para poder chegar na zona de rebaixamento. Ah, mas por que 5, 6 jogos se o Vasco só tem 9 pontos na frente? Porque além do Vasco ter um jogo a menos, tá certo? Os outros times teriam que vencer todos os jogos, né? O Vasco teria que perder 3 jogos e todos os times que estão atrás do Vasco vencer, entendeu? Inclusive o Atlético, não, o Vitória e o Corinthians, né? Então o Vasco realmente espanta de vez a zona de rebaixamento e entra de vez na briga aí para uma Libertadores e também, no caso, para uma Sul-Americana, pelo menos, né? Pelo menos uma Sul-Americana. Nesse momento o Vasco é o 8º colocado. Na Sul-Americana vai até o 12º colocado. Nesse momento até o Juventude, né? Abaixo do Vasco tem o Atlético Mineiro, que tem um jogo a menos, mas tem 30 pontos. Perdeu o jogo dessa rodada, né? O Atlético Mineiro. Aí atrás vem o Atlético Paranaense, que perdeu agora pro Vasco. Vem o Internacional. Só que o Internacional tem 20 jogos. Tem 3 a menos que o Vasco. O Internacional tá com 28 pontos. Junto com o Juventude também, que tem 28 pontos. Mas o Juventude tem 23 jogos, né? Tá ali certinho com o Vasco. Cada um tem 23. E o Internacional tem, no caso, 28 pontos com 20 jogos, tá bom? Então o Internacional tem 3 jogos a menos que o Vasco. E é isso aí, pessoal. O Vasco conseguiu uma vitória mesmo sendo roubado. Minha opinião foi roubado. Dê aqui a opinião de vocês. O que vocês acharam aí, né? Já coloquei aqui para vocês também rever comigo aqui. O que vocês acharam, né? Desse lance, se o Vasco foi ou não roubado, né? Sobre o esquema tático do Vasco. Cara, tá bagunçado. Hoje, o esquema tático do Vasco tava bagunçado. O Paê errando bastante. Aí tinha hora que na ponta tava o Paê. Tava também o Lucas Piton. E, no caso, o Emerson Rodrigues. Às vezes estavam os 3 juntos ali, né? Então, assim, já que tinha o Emerson Rodrigues e tinha o Lucas Piton, o Paê tinha que centralizar mais no meio, né? Ali como um falso 9, né? Deixava lá o Verratti e tinha hora que até o Verratti tava junto ali na lateral. Sendo que o forte do Verratti é na área. Tanto é que praticamente na primeira chance que ele teve boa de fazer o gol, o Verratti cabeçou e fez um gol. E um golaço, um gol de artilheiro, né? Que não foi um lance fácil. Se você for olhar bem, o Verratti ele teve que dar uns 2 passos para trás para girar a cabeça, né? E fazer o movimento ali para a bola ir no cantinho, tirando assim do goleiro. Então, assim, eu acho um desperdício de energia do Verratti ir para lateral. Primeiro que ele não é um bom cruzador. Ele não tem um lançamento bom para a área. E outra que ele não deve lançar a bola na área. Ele tem que estar na área para receber a bola lançada. Simples assim. Simples assim. Então, assim, ele não tem velocidade para dar uma arrancada ali na ponta, né? Ele não é um jogador de velocidade. Ele não é um jogador de um passe magistral. Ele não é um jogador habilidoso. Então, o que tá fazendo ali?
né? Para não chamar aqui um palavrão. O que ele está fazendo na lateral, na ponta ali. Então, assim, é inadmissível ver o Verratti ali. A não ser, né, em uma hora de reposição, na hora que o Vasco atacou, perdeu a bola e vai voltar para poder ali tentar roubar a bola, né? Ele chegar ali, dar um botezinho para tentar recuperar a bola. Mas ele ficar na lateral, esperando receber uma bola para puxar o contra-ataque, é inadmissível isso aí. Inadmissível. O Paê hoje não tinha que estar na lateral também. Tinha dois jogadores de velocidade ali na lateral, na ponta, né? Lateral e ponta, né? Tinha, no caso ali, dois jogadores de velocidade, que é o Lucas Piton e o Emerson Rodrigues. Que, minha opinião, né? Ele fez o primeiro gol, o gol de empate, que foi muito bom. Depois desse gol, o Vasco mudou de patamar no jogo, né? Mas, pra mim, quem deveria ter saído no primeiro tempo, né? Ali no intervalo do primeiro tempo, deveria ter sido o Emerson Rodrigues. Porque o Adson tava muito melhor que ele. Certo? Pessoal, vou ficando por aqui. Se você curtiu, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu! Fui!